A cada 3 meses, nós aqui do IBESP realizamos a pesquisa de voto espontâneo, que é o voto de lembrança para presidente da República. E agora, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês, de forma resumida, uma análise da pesquisa que já está postada ali no nosso aplicativo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, e hoje eu vou falar sobre essa pesquisa que já está no nosso aplicativo. Se você não tem o nosso aplicativo, pode aqui, baixa ali o aplicativo no nosso QR Code, porque nesse aplicativo nós temos todas as pesquisas públicas que nós realizamos, nós temos ali dados eleitorais, nós temos também todos os vídeos postados de forma bem tranquila e bem fácil de mexer. Essa pesquisa de voto espontâneo foi realizada nos dias 1 e 2 agora de junho, e eu estou apresentando para vocês porque eu quero fazer algumas pontuações aqui. Primeira coisa que eu queria que vocês olhassem na página 4, quando a gente mostra todos os nomes que surgiram, nós temos ali 40,6 de não sei, normal, tá? E aliás, esse é um número, as pessoas ficam muito preocupadas quando olham uma pesquisa de voto espontâneo, como que ninguém sabe? Normalmente quem faz essa pergunta são aquelas pessoas que se informam sobre política e sabem o que querem da vida e acham que o Brasil inteiro, os 150 e poucos milhões de eleitores, todo mundo sabe o que quer da vida. Não, não é assim, né? Nós temos Lula com 24%, Bolsonaro com Jair Bolsonaro, né, com 23,1%, 9,8% de nenhum. E nós temos ali outros 14 nomes que aparecem ali: Tarcísio de Freitas, Ciro Gomes, Érica Hilton, Nicolas Ferreira, Simone Tebet, candidato da direita, um candidato em geral, Ratinho Júnior, Pablo Marçal, Ricardo Gomes. E aqui eu quero chamar a atenção porque vocês falam, mas quem seria Ricardo Gomes? A gente, às vezes, as pessoas citam um nome, a gente tem que respeitar o nome citado, tá? Michele Bolsonaro, Tabata Amaral, Eduardo Leite, Michel Temer e Marina Silva, tá? Então, isso está na página 4, e na página 5 a gente tem aqui, desde setembro de 2023, quando a gente começou a expor as nossas pesquisas, que é uma forma de marketing de conteúdo, que eu quero que você conheça o IBESP, que as pesquisas são realizadas aqui dentro, tá? Na nossa própria, a gente mesmo que faz as nossas pesquisas, nossas entrevistas. E aí a gente começou a publicar, né, as pesquisas que nós realizamos nacionais, né? Desde setembro de 2023, o que dariam 8 trimestres, né, Lula ficou 5 vezes na frente de Bolsonaro, Bolsonaro ficou 3 vezes à frente de Lula e muito distante da soma de todos os outros candidatos. Isso aqui é um ponto que chama atenção. No mês de março agora de 2025, Bolsonaro tinha ficado um pouquinho na frente de Lula, dentro da margem de erro. Dessa vez o Lula passou na frente, Bolsonaro ficou estável ali, né? Aí você fala assim, poxa, se você for contra o governo, se você for opositor, se você for bolsonarista, você pode falar assim, poxa, mas não é possível, teve um monte de notícia ruim, tal. Por onde que você se informa? Será que essa informação que chegou para você chegou em outros eleitores? Né? E aí você pensa com a cabeça do outro lado. Será que os eleitores que gostam de Lula concordam também, não acham que, poxa, tudo que eu vejo do Bolsonaro é negativo, ele tinha que estar lá embaixo? Tá? Então essa é uma leitura que a gente tem que tomar muito cuidado para ter, porque quando a gente analisa achando que o que eu penso todo mundo pensa, a pesquisa acaba desmentindo isso. O que a gente tem aqui também nessa página 5, o histórico da soma dos outros candidatos, tá? Perceba bem, a soma dos outros candidatos. Em nenhum momento você somando, dobrando o que esses candidatos tinham, toda essa soma chegaria em um dos dois, nem em Lula nem em Bolsonaro. Nessas 8 rodadas de estudo, apenas 3 vezes ficou a soma de todos os outros candidatos, exceto, tirando aí então Jair Bolsonaro e Lula, passou de 10%, que foi em dezembro de 2023 e dezembro de 2024, ficou ali 10,8%, 10,4%, e março agora de 2025 ficou 10,1%. Tá? Hoje está com 2,5%, ou seja, você teve Lula com 24%, Jair Bolsonaro com 23%, aí você soma 14 candidatos, ficou em 2,5%. Tá? Então, aqui um alerta, né, para candidatos que pensam, pessoas que queiram ser candidatos a presidente aqui. Você percebe que a força dos personagens Bolsonaro e Lula, gostando ou não de nenhum dos dois, é muito além da força da soma de todos os outros. Tá? O que faz com que nenhum candidato, ou melhor, claro que a gente pode ter alguma coisa no meio dessa eleição, mas que seja muito difícil algum candidato, sem o apoio desses candidatos, ter aqui
um aumento do seu voto, aí, tem um crescimento. E aí a gente tem um outro ponto, né? A gente pode ter um desses dois personagens fora da campanha, digamos aí que Lula não queira tentar a reeleição. Ok, eu não vou tentar minha reeleição e eu vou passar todo o meu capital político para outro candidato. Esse receptor do capital político do presidente Lula, será que ele vai encantar aquela pessoa que gosta do Lula, vai encantar uma parte da esquerda? Será que as pessoas vão votar nele apenas porque é contra um candidato de direita, né? Se a gente pode dizer que a gente tem uma direita organizada no Brasil, que na minha opinião não tem. Em compensação, Jair Bolsonaro, será que Jair Bolsonaro, fora da eleição, a escolha de um candidato de direita, ele vai receber todo esse capital? As pessoas não vão ter nenhum tipo de desconfiança? Por exemplo, escolhe um candidato que as pessoas não encaram ele como um defensor do presidente, fala assim, olha, eu só vou votar se for contra um candidato da esquerda tal. Será que essas pessoas já vão votar desconfiada tal? E aqui esse é um outro problema, né? Porque se um desses dois candidatos, Lula ou Jair Bolsonaro, ou seu candidato apoiado e aceitado pelos seus eleitores ganha a eleição, claro que ele começa com uma reprovação de uma camada, mas um candidato que não tem a aprovação que não seja totalmente aprovado pelos eleitores de um desses que estão apoiando, ele pode começar já um governo com algum tipo de problema. O que eu quero dizer com isso? Imagine que o Bolsonaro não participe da eleição e aquele candidato que ele queira indicar não possa ser o candidato dele, seja um terceiro, que vai aparecer como opção de direita. Esse candidato ele vai ter uma desconfiança já do bolsonarista, ele vai ter a reprovação, a rejeição do eleitor lulista e já começa um governo podendo até ganhar, mas ele começa já um governo com uma boa camada de desconfiança. Isso não é bom, ele vai ter que trabalhar muito, né, para fazer com que as coisas se organizem. Tá? Mas o que me chama a atenção aqui é a dificuldade de todos os outros personagens brasileiros eles conseguirem ter um crescimento ali. Quando a gente olha no mapa 6, a gente sempre mostra pesquisa em mapas e isso é um diferencial do IBESP. Eu vou pedir para subir o mapa agora aqui para vocês. Toda a cidade, antes de trabalhar, a gente faz um mapa e a gente mostra, quando a gente apresenta a pesquisa ali para o gestor público, a gente mostra, olha, em cada região, como pensa cada região, isso é importantíssimo para a gestão dele, para tomar decisão, estratégia de comunicação, tá? Então a gente faz isso. E aqui, nessa pesquisa, não foi diferente. A gente mostrou o mapa do Brasil. Em duas regiões, Norte e Nordeste, o presidente Lula é o mais lembrado, e nas três regiões, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, aqui quem é mais lembrado é o ex-presidente Bolsonaro. E aqui a gente tem que tomar um cuidado. Você fala, poxa, mas como é que o presidente Bolsonaro venceu em 3 regiões e mesmo assim ele ficou um pouquinho atrás, né? Apesar de estar dentro da margem de erro? A gente tem que lembrar que tem um peso percentual aqui, né? A região Sudeste, eu vou falar números redondos aqui, tem em torno de 43% dos eleitores, a região Nordeste em torno de 27%. Se eu ganho numa dessas regiões com uma diferença um pouco maior, eu levo uma vantagem. Tá? O presidente Bolsonaro teve um peso maior de lembrança aqui nas regiões Centro-Oeste e Sul, nas outras regiões ele teve um peso ali um pouco mais baixo, que ficou de 0,1% a 25%. Quando a gente pega o presidente Lula, ele teve um peso de lembrança maior Nordeste e Sul, no Norte, Centro-Oeste e Sudeste um pouco abaixo. Quando a gente olha na página 9, a gente olha o comparativo aqui, né? Então, quando a gente olha esse comparativo aqui, o presidente Lula venceu de 24,4 a 22,6 na região Norte. Na região Centro-Oeste, Bolsonaro venceu por um pouco mais de 10 pontos, 27,5 a 17,3. Na região Nordeste, Lula venceu com praticamente o dobro dos votos, de 32 a 16,2. Na região Sudeste, Bolsonaro venceu ali com 4,1 na frente, 23,5 a 19,4 para Lula. Na região Sudeste, Bolsonaro venceu com mais de 6 pontos, 32,9 a 26,2. Então percebe que aqui na região Nordeste é o que faz dar uma diferença maior aqui, né? Então o Bolsonaro perdeu na região Norte por menos de 2 pontos, em compensação na região Nordeste com quase o dobro dos votos.
Então a gente percebe uma dificuldade histórica de Jair Bolsonaro entrar na região Nordeste. Aqui a gente tem que pensar por quê, né? Porque será que o eleitor lá se informa por outras vias onde Bolsonaro não se comunica? Né? Então as pessoas de repente no Nordeste recebem muita informação através da televisão e aí você fala, não, mas está cada vez mais as pessoas nas redes sociais. Será que as pessoas se informam pelas redes sociais? Ou as pessoas têm redes sociais, passam ali, vê cachorrinho, vê ponto cruz, vê um acidente, vê um avião caindo, mas não se informa sobre política? Tá? Então, esse é um cuidado que as pessoas têm que ter. É importante ver aqui, a gente vai ver mais para frente, se vem aumentando isso, né? Se Bolsonaro vem sendo mais lembrado, se Lula vem sendo mais lembrado em cada uma das regiões. Tá? Então, isso aqui é um ponto que é importante. E aqui, quando a gente fala da região onde Bolsonaro teve uma maior vantagem, que é a região centro-oeste, a mesma forma. Será que os eleitores não estão conseguindo ver o Lula ou não estão conseguindo receber informação? E aqui, eu volto um pouquinho no Nordeste aqui, porque a gente tem é uma região que é muito específica. Será que a forma de falar está certa? Eu falei primeiro do meio de comunicação, né? Será que aonde eu estou me comunicando as pessoas não recebem informação? Será que não era mais importante eu dar várias entrevistas para a rádio comunitária, se eu tenho dificuldade de entrar na TV? Será que não era importante eu ter vários vereadores, um vereador em Maragogi, um vereador em Porto Real, um vereador em Jacobina, esse vereador que estaria ali trabalhando para mim o meu nome? E aqui, então, a importância dos deputados trabalharem assim, deputados estaduais e federais que estão esquecendo a base, estão muito preocupados de ficar na internet. Será que a forma de eu falar, eu não me comunico fácil com quem já me entende? Tá? Então, assim, eu falo de uma forma onde o meu eleitor entende, porque eu me comunico de forma sempre com ele, essa pessoa sabe o que eu estou falando. Será que eu tenho aqui um eleitor que tem dificuldade de entendimento do contexto, do meu conteúdo? Isso aqui também é um ponto a ser chamado. Da mesma forma, isso no Centro-Oeste com Lula. Será que algum benefício que ele fez para o agronegócio foi mal entendido ou será que ele não fez ainda o que tinha que ser feito? Né? Então é um problema de conteúdo, de forma de comunicação e também de estratégia. Quando a gente pega na página 10, a gente tem aqui, continua essa máxima, Bolsonaro é mais lembrado entre os homens e Lula entre as mulheres. Aqui chama atenção, quando a gente fala de faixas etárias, Bolsonaro tinha dificuldade com o jovem, com as pessoas acima de 60 anos. E aqui a gente percebe que são as duas faixas onde Bolsonaro foi mais lembrado. Tá? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os 60 anos, porque a gente vai ver depois no histórico para ver se Bolsonaro melhorou, se Lula piorou. A gente teve o problema do INSS e aqui isso pode ainda piorar. Eu vou falar um pouquinho mais quando eu for para a página específica. Tá? Quanto mais a pessoa estuda, mais a pessoa lembra de Jair Bolsonaro. Então, será que não existe dificuldade de comunicação, de canais de comunicação, de didática de discurso, tá? De didática de discurso, para que as pessoas que estudaram menos entender Jair Bolsonaro? Da mesma forma, ao contrário, com Lula. Por que será que as pessoas que quanto mais estudam, menos têm vontade menos lembram de Lula como um candidato, né? Então, por que será isso, né? E aqui a gente tem um outro problema, né? Quanto mais as pessoas estudam, mais elas começam a procurar outros candidatos. Mas a gente tem que lembrar que a camada de pessoas com ensino superior, ela é menor que as outras camadas. O ensino médio é muito maior. E a gente tem um outro problema que a gente tem aqui. A gente tem muita gente de ensino superior que se formou, e aqui eu quero de forma respeitosa, tá? Ela se formou, mas ela não tem cultura, não tem realmente conhecimento para pensar na política. Ela simplesmente se formou. E eu já falei isso em 2012, quando a gente começou a ter aquele projeto de universidade para todos, tá? Eu falava assim, olha, a gente corre um risco de ter muita gente formada com canudo na mão, batendo na porta da empresa e na primeira entrevista que fizer a empresa vai ser a porta. Realmente, antes a gente tinha uma barreira no Brasil que era o diploma. As pessoas não têm diploma, elas não conseguem um trabalho. A gente tem uma segunda barreira que ninguém pensou, que é a empresa. A minha empresa é uma empresa privada e eu busco quem eu quero trabalhar comigo. Então não adianta a pessoa ter um diploma e quando chega aqui ela não sabe falar, não tem dificuldade de escrever. Então a gente tem um problema de base no Brasil de educação, que está se refletindo em tudo, em todas as camadas.
Então a gente percebe isso, né? A gente vai tendo aqui uma dificuldade de comunicação também com pessoas de ensino superior. Quando a gente fala de Bolsonaro, é bem mais lembrado entre os evangélicos, mas ele é menos lembrado entre os católicos. Quando a gente fala de índice de dependência governamental, eu sempre explico isso, é um índice que foi criado pelo IBESP, onde a gente entende quanto mais a pessoa depende do governo, seja na saúde, educação, ou recebe o Bolsa Família, o BPC e tal. Tá? Então o baixo IDG, que é aquela pessoa que não depende diretamente assim do Estado, ela lembra do Bolsonaro, uma diferença bem grande, de 34,1 a 19 contra Lula. Aquela pessoa que tem média dependência, o Bolsonaro continua ali ficando na frente, como lembrança quando comparado com Lula, de 23,1 a 17,4 a 0,8. Em compensação, aquelas pessoas totalmente dependentes do Estado, dependem de educação, saúde, é beneficiário disso, daquilo, aquilo outro, a diferença a favor de Lula é muito alta, 44,4 a 6,3. Então fica claro aqui, tá, que enquanto Lula tem uma dificuldade de falar com as pessoas de renda maior, pessoas que têm mais capacidade, mais grau de instrução, está muito claro a dificuldade de Bolsonaro falar com as pessoas dependentes do poder público. E aqui novamente, canal de informação, eu estou falando muito nas redes sociais, nossa, eu sou o rei das redes sociais. Ok, só que você não fala na TV, você não fala na rádio comunitária, não aparece, ou se aparece de forma negativa, isso é um problema. Será que a forma que eu falo, e mesmo dando uma notícia boa, as pessoas não entendem a didática? Será que eu tenho às vezes um discurso um pouco errático e as pessoas do outro lado falam, poxa, eu não entendi o que ele quis dizer, então para mim não é bom, tá? Quem votou em Jair Bolsonaro em 2022, 56,7 hoje, lembram dele, tá? Quem votou em Lula, 50,9, lembram de Lula. Então, e aqui você percebe que isso é um problema. Quem não foi votar na eleição, tá, de 2022, quem ficou isento, falou assim, prefiro ficar isento. 8,9 vota em Lula e 3,4 no Bolsonaro. Quem votou nulo, 4 pontos. Hoje, quem falou que votou nulo, hoje não vota em nenhum dos dois. E quem não sabe, ficou ali com o Bolsonaro. Aqui eu quero falar um pouco desse não foi votar. Tá? A gente percebe isso em todas as pesquisas que a gente está fazendo. Nós temos aí um eleitor um pouco envergonhado. É um eleitor que fala, não quero dizer que eu sou bolsonarista e o governo não está legal, ou o governo não está legal, não vou falar que eu votei no Lula. Tá? Então aqui a gente percebe, de repente, a gente tem aqui um eleitor mais envergonhado em favor de Lula. Fala assim, olha, porque o Lula vence aqui. Pode ser, tá? Isso aqui é uma hipótese que eu estou colocando. Eu quero colocar na página, a gente colocou na página 12 aqui, e eu quero chamar atenção sobre isso. Desde 2023 a gente vem também contando quantos candidatos, além de Lula e Bolsonaro, aparecem na pesquisa espontânea. E por que isso é importante? É natural que quanto mais perto do pleito, quanto mais perto da eleição, que vá caindo o número de outros candidatos. As pessoas começam a citar os candidatos realmente que vão participar da eleição. Tá? Então, quando você chega na eleição presidencial e você tem lá 5 candidatos, as pessoas vão citar os 5, tá? E pode citar um nome ou outro, porque a gente tem muito eleitor alienado, que não vive da política, que nem você que está no canal de política, né, que gosta disso. E aí a gente percebe que esse número vai reduzindo. Quando está muito louco ali, as pessoas vão falando um monte de nomes. Então, em setembro de 2024, além de Lula e Bolsonaro, foram citados 29 nomes, além deles. Quando chegou em dezembro, 3 meses depois, 30 nomes. Quando chegou em março, 30 nomes. Agora caiu para 14. Talvez, na cabeça do eleitor, os nomes estão afunilando. Continua Jair Bolsonaro e Lula e as pessoas estão afunilando, citando cada vez menos nomes. A gente vai conferir isso lá para frente. Tá? Só que o que chama atenção, se você pegar essa página 12 e ver a linha histórica, é interessante que de setembro, dezembro, aí vem março e cai em junho. Junho de 2024 foram citados 13 nomes, agora junho de 2025, 14. No restante ficou acima de 20. Tá? Então, talvez é interessante isso, por isso que é importante, sou apaixonado por ficar lendo o número. Tá? Quando a gente pega por regiões, tá? Vamos olhar a região Nordeste, que é uma região que me chama a atenção, a gente teve aqui um crescimento do Lula acima da margem de erro e uma queda do Bolsonaro acima da margem de erro. Então, você que
é contra o governo Lula, que não gosta do governo Lula, de repente precisa prestar atenção como se comunicar na região Nordeste. Será que eu não estou conseguindo entrar nessa região? Tá? Na região Sudeste, que sempre é importantíssima, que representa 43%, o Bolsonaro teve passou na frente, ele ficou um pouquinho atrás há 3 meses atrás, agora ele passou na frente acima da margem de erro. Tá? Na região Sul, os dois cresceram, o Bolsonaro continua na frente. Aqui eu vou falar, eu quero chegar aqui nos 60 anos, tá? Então eu não vejo a pesquisa antes de apresentar para vocês, justamente para eu ter o impacto aqui e ter minhas dúvidas junto com vocês, né? Aqui Bolsonaro, desde dezembro de 2024, ele vem crescendo na faixa dos 60 anos, que representa um pouquinho mais de 20% dos eleitores. E desde setembro de 2024, o Lula vem caindo entre os eleitores acima de 60 anos. Tá? Então, pela primeira vez, desde que nós estamos medindo lá de setembro de 2023, o eleitor mais acima de 60 anos, lembrou mais de Bolsonaro do que Lula. E por que eu quero falar sobre isso aqui? A gente percebe o impacto que teve a questão do INSS, o primeiro problema que nós tivemos aqui. Só que nós temos um segundo problema adjacente e resultante desse impacto aqui, que é a possível instalação da CPI. O que acontece? Por que eu digo isso? Nós realizávamos também estudos, só que a gente não divulgava, durante o governo Bolsonaro. E nós percebemos que o governo Bolsonaro vinha ali com uma aprovação boa para uma possível reeleição. A partir da instalação da CPI, primeiro a soltura de Lula, a gente percebeu que ali já teve um impacto, talvez porque a televisão começou a falar mais de Lula e ali apareceu um contender contra Jair Bolsonaro, que estava muito tranquilo. Você percebe ainda hoje que não tem, entre Lula e Bolsonaro, você não vê um outro candidato. Mas o que aconteceu quando chegou na instalação da CPI da Covid, e aqui eu não quero discutir sobre isso, mas assim, o que a gente percebe é que houve ali um crescimento muito grande, uma queda foi acentuada da aprovação do governo de Jair Bolsonaro. Por que eu digo isso? Se essa CPI, dependendo do desenrolar da CPI do INSS, isso pode afetar muito a imagem de Jair Bolsonaro, do presidente Lula. E o que a gente percebe também quando a gente fala no ensino fundamental na página 26 é um crescimento aos poucos aqui do voto, da lembrança de Bolsonaro. Tá? Entre as outras faixas aqui, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, principalmente na faixa que eu falo dos dependentes do governo, né, do Alto IDG, que está na página 35, você percebe uma dificuldade real de Bolsonaro conversar com esses eleitores aqui. E em relação às outras faixas aqui, eu queria chamar a atenção só TV, Bolsonaro melhorou um pouquinho, mas o Lula também melhorou um pouquinho no voto de lembrança na TV, e o Lula teve um pequeno aumento da lembrança nas redes sociais. E o Bolsonaro continua ali, teve uma pequena queda, mas também muito estável, em torno de 30%. Quando a gente fala de hábitos de consumo de mídia, quem se informa mais pela TV, 25,4% lembrou de Lula contra 20,4% de Bolsonaro. Quem se informa pelas redes sociais, 29,5% se informa, lembrou de Jair Bolsonaro contra 20,2% de Lula. Tá? Então o Bolsonaro tem uma força maior ali na questão das redes sociais e menor na questão da TV. Mas eu quero citar o rádio, que é um meio de transmissão de muita confiança da população, que está em todo o Brasil e que as pessoas não prestam atenção. Lula é lembrado por 27,2% contra 16,5% de Bolsonaro. Então a grande diferença está na rádio. Então assim você percebe a necessidade de Jair Bolsonaro, ou do seu candidato, ainda a gente não sabe quem será, falar em rádios comunitárias no Nordeste inteiro, por exemplo, né? E você, por outro lado, percebe a necessidade de Lula melhorar ainda mais quando a gente fala de redes sociais. Tá bom? Esse aqui foi um estudo que a gente apresentou aqui para você sobre voto estimulado. Se você quiser bater um papo comigo, vai aqui no Zap de IBESP, chama ali, a gente pode conversar. Eu não consigo responder de forma automática, eles passam para mim e depois eu volto a falar com você. Tá bom? Então, um grande abraço, até a próxima.